escândalo do século. Quem roubou os aposentados? Se você acha que já viu de tudo em termos de corrupção, falcatrua e imoralidade em gestões do PT, pois é, você vai se surpreender. Presta atenção porque eles dobraram a meta. Deixaram a meta aberta e simplesmente esculhambaram no sentido de roubar os mais vulneráveis, os que mais precisam e principalmente aqueles que talvez não tenham a quem se socorrer. A Controladoria Geral da União revelou que somente no ano de 2023, mais de 35 mil idosos denunciaram fraudes nas suas aposentadorias. Um escândalo que totaliza não apenas os 6,3 bilhões de reais, mas 90 bilhões de reais. É uma fraude maior do que a Dilma Rousseff, toda a banda do PT, aplicou na Petrobras, no que foi chamado de Petrolão. A gente está falando de uma situação que é mais que o dobro do Petrolão e roubando dos mais vulneráveis, roubando dos idosos. São 90 bilhões que saiu do bolso de quem trabalhou a vida inteira para talvez no seu momento de vulnerabilidade, no fim da sua vida, poder ter um pouco de paz. É dessas pessoas que eles tiraram dinheiro. Eles tiraram dinheiro daquela senhora que junta moedinha o mês inteiro para comprar o remédio, daquela senhora que junta moedinha para fazer pão e talvez vender. Eles foram os roubados. Mas aí eu te pergunto, o que o governo Lula fez? Absolutamente nada. Essas fraudes não são novidade. O que a imprensa tenta a todo custo esconder é que as organizações que montaram esse esquema estão necessariamente dentro do governo Lula. A CONTAG, por exemplo, ela é uma organização suspeita com acesso a conselhos do governo Lula. Ela está em todos os 16 colegiados mapeados pelo portal Poder 360. E essa instituição foi a responsável por reter a maior parte do valor dos aposentados em possíveis fraudes e segundo o relatório que foi emitido pela própria CGU. O Ministério do Desenvolvimento Agrário disse ainda que a CONTAG representa milhares de trabalhadores do campo. Sabe aquele trabalhador rural que passou a vida de sol a sol, sob chuva, acordando cedo, uma vida dura, que se aposentou com um mínimo, com um salário mínimo, às vezes na regra do BPC, essas pessoas que estão sendo lesadas pela CONTAG. O que também não é segredo é que essas organizações têm ligação com o irmão do Lula. O nome dele, José Ferreira da Silva. O apelido, segundo os registros da Odebrecht, Metralha. Sabe, dos irmãos Metralha? Segundo a Lava Jato apurou, ele teria recebido mais de 1,1 milhão de reais em propinas entre os anos de 2003 e 2015. E hoje, curiosamente, as entidades ligadas ao nome dele são aquelas que mais fraudaram os aposentados. E sabe o que é mais grave? O INSS, justamente sobre a gestão Lula, dispensou a biometria justamente para o sindicato ligado ao irmão do Lula. Volto a dizer, o INSS, na gestão PT, dispensou o uso biométrico para o sindicato ligado ao irmão do Lula. O escândalo está desenhado. O resultado foi um escândalo silencioso. Ao longo dos anos, idosos, aposentados, indígenas, vulneráveis, pessoas deficientes, todas lesadas por essa gente sem escrúpulos, essa gente sem pudor, que baba por dinheiro. Segundo apontado, a fraude lesou idosos e analfabetos. Gente que estava assinando contrato sem nem saber do que se tratava. E sabe o que essa gente fez com o dinheiro roubado? Comprou imóveis. Foram 35 milhões investidos em patrimônios, casas, apartamentos. Tudo isso tirado dolosamente, malandramente, do dinheiro daqueles que precisam de moedas para se alimentar. Sabe qual foi a resposta do governo? Uma piada de mau gosto. Estão cogitando tirar dinheiro público, dinheiro seu, para devolver para eles, para cobrir o rombo. Tá, e essa gente que pegou o dinheiro, não vai tirar o patrimônio deles? Não vai obrigar essas pessoas a fazer acordo de delação e devolver o que eles roubaram? O ladrão vai continuar com o dinheiro e a gente vai pagar a conta do roubo? É isso que eles estão querendo fazer. Aí a idosa que foi roubada na aposentadoria vai ser roubada nos impostos, que não vai mais para a saúde, por exemplo, para cobrir o dinheiro que foi tirado dela. Incrível! Eles te roubam e te obrigam a pagar o roubo que você sofreu. O negócio é tão bizarro que o sindicato do irmão do Lula não comprovou a inscrição regular dos aposentados. Ou seja, ele ia descontando dinheiro e nem tinha comprovação da inscrição. Era festa do boi, fazia o que bem entendia. Não havia fiscalização, não tinha uma lupa sobre o que estava fazendo. Afinal de contas, o dinheiro era dos velhinhos. E o ministro responsável, Carlos Lupe, que foi demitido por corrupção no governo Dilma. Ele voltou.
com mais sede de fazer falcatrua. Mas a raiz disso tudo vai lá atrás, 2019, governo Bolsonaro. Bolsonaro, entendendo que havia esquemas de fraudes no INSS, editou uma medida provisória para blindar a aposentadoria dessas pessoas. Sabe qual foi o primeiro ato do Lula quando assumiu a presidência da República? Revogar a medida provisória do Bolsonaro e abrir a chave do cofre dos aposentados. E sabe quem articulou isso? O PT e todo o consórcio de quadrilheiros ligado à esquerda. O resultado foi muito simples, esse gráfico aqui do lado, uma explosão de fraudes. A gente vê que na gestão Bolsonaro isso caiu significativamente pelas medidas que ele fez para blindar a aposentadoria, e sob a gestão Lula o negócio dispara, mas dispara abissalmente, o que demonstra a atuação negligente e dolosa do governo para que pudessem roubar. Mas aí me diz, como que um país aguenta isso calado? Como que os brasileiros veem esse roubo e ficam inertes? Como que os aposentados se veem lesados e permanecem silentes? O que está sendo feito para resolver isso? Nada. Resolveram aumentar o número de parlamentares. Vai sair de 513 para 531. Com certeza, 531 deputados vão fazer o que os 513 não conseguiram, né? Só se for aumentar a passada de pano para bandidagem. Sabe qual é o custo do aumento do número de deputados? 64 milhões de reais. Mais dinheiro seu indo para gente que talvez não produza tanto. E pior, diminuindo a representatividade do estado de São Paulo. Afinal de contas, o voto de um cara em Rondônia vale nominalmente muito mais do que o nosso voto aqui em São Paulo. E aí eu pergunto, e os deputados aqui de São Paulo? Mas voltando ao cerne do problema, a CPI do roubo dos aposentados é medida urgente. O Congresso Nacional tem que investigar e os responsáveis têm que ser punidos. E não é só devolvendo dinheiro, não. É na cadeia. Essa gente foi eleita proteger os pobres. Agora protegem os ladrões e deixam a conta justamente no colo daqueles que se deviam proteger.